Josias, acabo de receber aqui um documento extremamente importante, o despacho do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, a respeito da operação em curso da Polícia Federal na Câmara dos Deputados, numa investigação nas emendas parlamentares. O despacho de Flávio Dino falando sobre a decisão de uma busca e apreensão no gabinete de Mariângela Fialec, conhecida como Tuca. Vamos ao documento que a gente traz com exclusividade aqui no All News em relação a essa operação neste momento. Traz aqui a petição do Distrito Federal, assinada pelo relator Flávio Dino, e aí diz aqui, ó, uma representação da Polícia Federal com objetivo a decretação de medidas cautelares, busca e apreensão, quebra dos sigilos telefônicos e telemáticos, bem como o afastamento do cargo público da servidora da Câmara dos Deputados, Mariângela Fialec, conhecida como Tuca. E aqui diz, o objetivo da apuração consiste em indícios de execução irregular de emendas do orçamento da União na esfera da competência da Câmara dos Deputados, conforme manifestação de parlamentares que levantaram suspeitas sobre a indevida manipulação de recursos. Flávio Dino escreve aqui no seu despacho, no curso das investigações foram colhidos os depoimentos do deputado Glauber Braga, deputado José Rocha, da deputada Adriana Ventura, Fernando Marregoni, do deputado Dr. Francisco, do senador Cleitinho, além da inquirição da senhora Elza Carneiro, que é servidora da Câmara dos Deputados. Diz aqui Flávio Dino que tais oitivas direcionaram as apurações à representada, indicando ela, a Tuca, que é o alvo de hoje, como a principal responsável pela operacionalização do chamado orçamento secreto no âmbito daquela Casa Legislativa, Câmara dos Deputados. Aí diz aqui também que foi autorizada a autorização judicial, a quebra do sigilo, também foi realizada, e ele diz aqui que isso também foi autorizado pela Procuradoria-Geral da República, que está sabendo de tudo isso e, com vistas os autos, o Procurador-Geral da República manifestou-se favoravelmente a essas medidas cautelares que foram determinadas hoje. Está aqui, ainda um trecho importante, esse que está grifado em cima, diante disso, evidencia o interesse probatório quanto às medidas cautelares requeridas, sobretudo a busca e apreensão a ser efetivada em sua residência, na casa da Tuca, além do ambiente de trabalho em relação a essas condutas dela e também impedir a realização de backup dos seus dados mais sensíveis em ambiente de nuvem, por isso essa busca e apreensão. Então, foi esse o objetivo. Bom, o que ele fala em relação a Mariângela Fialec? Segundo Flávio Dino no despacho, desponta exercer o controle de indicações desviadas de emendas decorrentes do orçamento secreto em benefício de uma provável organização criminosa voltada à prática de desvios funcionais e crimes contra a administração pública e o sistema financeiro nacional. Bom, a gente tem aqui, são 32 páginas, eu estou apenas na segunda, mas já tem muita coisa aqui, hein, Josias, para a gente ir analisando. Está dizendo aqui que a Tuca desponta exercer o controle de indicações desviadas de emendas, né, e de uma provável organização criminosa para a prática de desvios funcionais. Está aqui o despacho de Flávio Dino que mostra a gravidade dessa atuação de Mariângela Fialec. O ministro está deixando claro, em primeiro lugar, que os indícios já são eloquentes, né? Porque ele está afastando a servidora, não apenas determinou a operação policial de busca e apreensão no endereço residencial e também funcional, como afastou a Mariângela Fialec, que é uma das princesas do orçamento, uma das operadoras dos parlamentares no orçamento, especialmente do Arthur Lira, ele afasta e já chama o grupo pelo nome. Ele fala, estamos diante, muito cuidadoso, ainda põe ali estamos diante de uma provável organização criminosa.
que se compôs para desviar verbas federais do orçamento. Então, ele está dando nome aos bois. Primeiro, está afastando a Mariângela Fialec, porque, obviamente, se toma uma medida tão draconiana, é porque os indícios são eloquentes, os indícios de ilegalidades, e chama o grupo, vale dizer, parlamentares, chamam parlamentares de integrantes de uma organização criminosa, e esclarece, não estou agindo da minha cabeça. Há elementos recolhidos pela Polícia Federal e há o aval da Procuradoria-Geral da República. E como disse, Fabíola, isso daqui começou no final do ano passado, a partir de um movimento muito esquisito do Arthur Lira. O Arthur Lira, ainda presidente da Câmara, ele, no final do ano passado, proibiu o funcionamento das comissões. Proibiu. E, do nada, surgiu um documento subscrito por 17 líderes da Câmara, simplesmente requisitando do Palácio do Planalto, do governo federal, do governo Lula, a liberação de 4,2 bilhões de reais em emendas de comissão. Pois não, Fabíola? Não, é que a gente está fuçando o documento aqui, a gente está lendo juntos, né? Quando vai chegando coisa aqui ao vivo no nosso All News, a gente vai lendo juntos com a nossa audiência. Na página 19 do despacho de Flávio Dino, por isso que eu te interrompi, Josias, o assunto é justamente Arthur Lira. E ele deixa claro que o fato ainda está em apuração. Mas vamos lá. Ele diz que o exame dos depoimentos transcritos, eu acho importante que ele disse, e coloca aqui, tem, no documento dele, tem vários trechos de depoimentos de parlamentares apontando essas irregularidades. Parlamentares de vários partidos, né? E aqui ele diz que no exame desses depoimentos, que revela que a Tuca, né, essa representada, atua diretamente nessa operação do encaminhamento das emendas, efetuando supostamente, diz ele aqui, em nome do ex-presidente da Câmara, deputado Arthur Lira. Supostamente. Constatou-se ainda que, mesmo após a alteração da presidência da Casa, ela permaneceu no exercício da função. Ressalta-se, ademais, que a representada assumiu tal encargo sem anuência do presidente da respectiva comissão, o deputado José Rocha. Aí diz que tais circunstâncias evidenciam fortes indícios de que a representada, estamos falando da Mariângela, integra uma estrutura organizada voltada ao indevido direcionamento de emendas, supostamente atuando, diz aqui Flávio Dino, supostamente atuando sob ordens diretas da antiga presidência exercida pelo deputado Arthur Lira. Fato que ainda está em apuração. Ou seja, ele está no foco, hein, Josias? O José Rocha, Fabíola, era presidente da Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional. Uma das comissões que cujas atividades foram suspensas pelo Arthur Lira. Ele ficou revoltadíssimo, porque não podia reunir a comissão e, ainda assim, à revelia da comissão, as emendas foram liberadas. Não houve deliberação dos deputados, os membros da comissão, mas o Arthur Lira providenciou para que as emendas fossem redirecionadas e houve um pedido subscrito pelos líderes enviado ao Palácio do Planalto. Então, ele não enviou, ele não submeteu à comissão esse redirecionamento das verbas. Agora se descobre por quê. Segundo o Flávio Dino, há indicações ali de que as emendas foram redirecionadas para fins ilícitos. Então, é tudo muito grave, Fabíola. Por quê? Há falsidade ideológica, porque atribuiu-se às comissões emendas que as comissões não analisaram, não votaram, e tem muita gente envolvida. O Arthur Lira está no topo da cadeia, mas o documento em questão, que levou a revolta deste e de outros parlamentares, o Zé Rocha já na ocasião, ele não é nenhum esquerdista amalucado, ele é do União Brasil, é um deputado da Bahia, conservador, e ele se revoltou porque, obviamente, ele queria participar do rateio das emendas. E o Arthur Lira resolveu fazer alguma coisa ali, subiu a cabeça, e que não foi bom senso, e ele resolveu fazer as coisas à sua maneira. No final do ano passado, havia
pouco tempo para encerrar o ano e ele queria elaborar uma relação de emendas. Estamos falando de mais de 4 bilhões de reais em verbas públicas, 4,2 bilhões, e fez aí a coisa à sua maneira. E agora estamos vendo aqui as consequências, Fabiola. O que se espera é que isso vá, de fato, seja levado adiante. Aparentemente, a disposição do Flávio Dino é de levar adiante. Falávamos há pouco que ele quer, inclusive, levar a julgamento os primeiros casos envolvendo o desvio de emendas parlamentares. Marcou para o início de março o julgamento de 3 parlamentares, 2 parlamentares e 1 suplente, envolvidos em malversação de verbas de emendas parlamentares. E o Supremo precisa mudar de assunto, Fabiola. O caso do golpe, o complô do golpe, está encerrando agora, o último grupo está sendo julgado, vai ser julgado ainda antes do Natal, e o Flávio Dino está equipando a primeira turma para mudar de assunto. E o assunto que ele quer eleger como prioritário é o assunto das emendas. E, pelo que estamos vendo aqui, material não vai faltar, Fabiola. Material não vai faltar. E achei curioso, Josias, a gente ainda não conseguiu ler como um todo, mas nesses despachos do Flávio Dino, ele traz vários depoimentos de parlamentares, ele cita os nomes dos parlamentares, né? Inclusive o Glauber aí, que escapou da cassação e é um que mais reclama em relação a Arthur Lira, né? Ele ontem, ao vivo aqui, falava conosco a respeito de antes de ontem, né? Não, foi ontem. Já estou até confusa se foi ontem, se foi antes de ontem. Mas, ô Josias, foi ontem, né? Essa questão aí, né, do Flávio Dino, do Glauber e o foco, qual é o risco disso? Como é que você vê essa questão política também, para que isso não seja polarizado de alguma maneira, já que Flávio Dino foi ministro do governo Lula, né? Como é que você vê essa questão em relação a Arthur Lira e até mesmo os depoimentos que ele cita ali? O assunto já está intoxicado, não é, Fabíola? Porque os alvos de investigação por desvios, por roubo, para falar o português claro, por roubo de verba pública por meio de emendas, eles acusam o Flávio Dino de fazer no Supremo o jogo do governo, o jogo do Lula, né? Porque o Lula fala em público, inclusive andou falando dias atrás, que o orçamento secreto é um desvirtuamento da atividade do Executivo, porque o Congresso passa a executar tarefas que seriam, em última análise, do Executivo. O nome diz, Poder Executivo é quem executa o orçamento federal, mas o Congresso Nacional avançou sobre o orçamento. E os parlamentares acusam o Flávio Dino de fazer o jogo do Congresso. O Dino, neste caso específico, Fabiola, ele foi de uma habilidade bastante eloquente, porque ele, antes de acionar a Polícia Federal, ele se cercou de determinados cuidados, né? Então, ele ouviu parlamentares. Nós estamos falando aqui do Glauber Braga, que na época em que houve o bloqueio ali das comissões e surgiu essa lista subscrita pelos líderes partidários com 4,2 bilhões em emendas, não aprovadas pelas comissões, mas atribuídas a elas, às comissões, alguns parlamentares chiaram, entre eles o Glauber Braga e o deputado Rocha, que é do União Brasil, o outro do PSOL. Então, não há como dizer aqui que o Flávio Dino está conduzindo uma investigação de viés ideológico. Não. Há depoimentos nos autos de parlamentares podem ser considerados de extrema esquerda, como o Glauber Rocha, e outros de extrema direita. Está todo mundo ali no mesmo balaio, né? E o Arthur Lira cometeu uma falha grosseira, Fabíola, para alguém que se diz experiente como ele, porque ele sabe que quando você atropela prerrogativas de outros parlamentares, quem foi atropelado vai reagir, né? E foi o que aconteceu, quando ele resolveu simplesmente paralisar o trabalho das comissões e fazer o trabalho na sua mesa, junto com os líderes, definindo o que as comissões não deliberaram. Então, ele contrariou interesses. E agora ele está irritadíssimo desde a noite de quarta-feira, porque atribui ao Hugo Motta a barbeiragem que resultou
na substituição do pedido de cassação do Glauber Braga, que ele tem como um inimigo que você guarda a raiva na geladeira. Ele estava certo de que o Glauber Braga teria o seu mandato cassado e aconteceu o inverso. No plenário, verificou-se que não havia votos para cassá-lo e converteram o pedido de cassação numa suspensão por 6 meses do exercício do mandato. E o Arthur Lira foi lavar roupa suja num grupo de Zap. E nesse grupo de Zap acusou o Hugo Mota, que é apadrinhado dele, é afilhado dele, foi o candidato dele à presidência da Câmara. Ele agora diz que o Hugo Mota está cometendo barberagens, que tem que reorganizar a Câmara, que está uma esculhambação, achou que foi uma barberagem colocar no mesmo balaio, na mesma noite, o pedido de cassação do mandato da Carla Zambelli junto com o do Glauber Braga. Estava certo, horas antes da sessão, que ambos seriam cassados e a conjunção de fatores, a combinação dos dois pedidos levou a um resultado inverso. Ambos foram salvos, a Carla Zambelli integralmente, numa decisão que o Supremo já anulou, e o Glauber Braga parcialmente, porque foi suspenso apenas, mas manteve os seus direitos políticos. Então está irritadíssimo o Arthur Lira com esse resultado, atribui as responsabilidades, as culpas ao Hugo Mota, e está lavando roupa suja com ele no grupozinho ali de Zap. Espera-se que essa divergência também seja levada às últimas consequências, Fabíola. Aqui deve-se torcer pela briga, não pelo Hugo Mota, nem pelo Arthur Lira. Eu torço pela briga. Agora, mostra essa investigação, Fabíola, que houve, que teve hoje essa movimentação da Polícia Federal, mostra que o Arthur Lira tem razões para estar nervoso. Porque se essa investigação for levada a sério, como parece que será, o Arthur Lira tem, de fato, razões para se preocupar. E se o Arthur Lira está preocupado, Fabíola, o contribuinte brasileiro pode ter a expectativa, ou pelo menos a esperança, de que a preocupação dele resulte em algo produtivo, que seria a descoberta de tramóias na gestão do orçamento federal. Não dá mais, Fabíola, para conviver passivamente com essa sucessão de irregularidades, de assaltos, de roubos, que estão aí a toda hora no noticiário. A Câmara, o Senado estão aí pendurados no noticiário de ponta cabeça, nas manchetes, e nada acontece. Então é preciso que as coisas comecem a acontecer. Estão previstos aí os primeiros julgamentos de parlamentares enrolados em desvios do orçamento para março do ano que vem. Espera-se que sejam condenados e esses que serão julgados são peixinhos, miúdos ali. Não sei o que, Maranhãozinho, os nomes até desconhecidos. É preciso que os chefões cheguem também ao julgamento, para que essas responsabilidades resultem em alguma punição. 10 horas, olha, tô até maluca aqui, 12:20, é tanta coisa, Josias. Ai. 12:26, para quem está conosco na TV, o intervalo, mas a gente segue aqui com as últimas notícias quentes do dia. Hoje, a operação da Polícia Federal, julgamento no Supremo Tribunal Federal em relação a Carla Zambelli, entre outras questões. Vamos lá, mais um trecho do despacho do ministro do Supremo, Flávio Dino. Você falou sobre a questão do afastamento dela, e isso é muito importante, né, Josias? Está na página 30 do despacho do Flávio Dino, e diz o seguinte: entendo que o pedido de afastamento funcional deve ser acolhido apenas parcialmente, de modo a impedir que a representada exerça atividades no âmbito da Câmara dos Deputados relacionadas à proposição, tramitação ou destinação de emendas parlamentares. É óbvio também, né, Josias, já que ela é alvo de uma investigação, ela não poder agora administrar, porque é muito curioso, né, porque quando a gente traz essa notícia de que ela é alvo de uma busca e apreensão, aí quando a gente vai trazer nos bastidores, tá na nossa página isso, imagina a fila de deputado na sala dela, eles faziam fila, para poder falar com ela, para saber do despacho dela, ela dando bronca em ministro. Cadê a emenda do deputado tal? Cadê a emenda do deputado tal?
e os deputados faziam fila. E Flávio Dino tirou ela, então, dessa função, não toca mais neste momento em questão de emendas parlamentares. É o óbvio, né, Josias? É óbvio. É preciso lembrar, Fabiola, que isso não é de hoje, né? Esse desvirtuamento do orçamento começou lá no governo da Dilma, quando, ainda sob a presidência na Câmara do Eduardo Cunha, os parlamentares começaram a tornar impositivas, obrigatórias, as liberações das emendas. Que antes eles colocavam lá as suas emendas no orçamento, penduravam lá, mas o governo podia liberar ou não. Então era a opção do governo liberar ou não a emenda. O Eduardo Cunha simplesmente era um governo fraco, a Dilma estava ali, cai não cai, ele simplesmente enfiou dentro da Constituição e foi aprovado na Câmara e no Senado a obrigatoriedade do pagamento das emendas individuais. Depois, as outras emendas foram também se tornando obrigatórias. E no governo do Bolsonaro, aí mesmo é que a coisa se transformou num grande... A disfarçatez foi levada às fronteiras do paroxismo, porque criou-se aquele mecanismo do orçamento secreto. Então, as emendas eram liberadas, ninguém sabia quem era o autor da emenda, e a fila para a liberação das verbas deixou de ser feita nos ministérios. Antigamente, o deputado punha a emenda no orçamento, enfiava lá no orçamento, e ia mendigar pela liberação nos gabinetes dos ministros. Se era emenda da saúde, ele ia para o Ministério da Saúde, se era do desenvolvimento regional, ia para outro ministério, e assim por diante. Se era da educação, ia para a educação. Simplificou a... Pois não, Fabiola? Não, eu só estou falando, voltamos. Estamos de volta. Para quem estava conosco na TV, o Josias está concluindo aqui a questão das emendas parlamentares. Vamos ir para outros assuntos agora. Conclui aí, Josias. Então, eles unificaram a fila. A fila passou a ser feita não mais nos ministérios. Deputados e senadores que queriam liberar emendas passaram a fazer fila nos gabinetes da Câmara e do Senado. E o Arthur Lira virou o imperador da Câmara. E ele, evidentemente, não tinha tempo para atender todo mundo e tinha os seus prepostos. Um deles, esta personagem que hoje está recebendo a visita dos rapazes da Polícia Federal, a Mariângela Fialec, a Tuca. Então, vem de longe, Fabiola, essa disfarçatez, e a investigação agora, pelo que diz, pelo timbre, pelo tom do despacho do Flávio Dino, a investigação chegou a indícios bastante eloquentes de que há desvios que não são justificáveis na aplicação de verbas federais, e espera-se que disso resulte indiciamentos, ação penal, recebimento da ação penal, conversão e processo. Vai dar o que falar esse assunto hoje, hein, gente? Muita coisa ainda para rolar.